Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste sábado, dia 15 de abril, os quadrangulares da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, a terceira divisão aqui do Estadual de São Paulo. Na penúltima rodada, Sport Clube São Bernardo e Capivariano se garantiram no grupo 2. Os dois já estavam classificados para as semifinais. No grupo 3, nós tínhamos Grêmio Prudente, São José Desportivo Brasil e União Suzano brigando por 2 vagas. Pois bem, deu Grêmio Prudente e São José. As duas equipes se classificaram e agora Sport Clube São Bernardo, Capivariano, São José e Grêmio Prudente vão disputar as semifinais em busca das 2 vagas de acesso na Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem. E olha a curiosidade. O Capivariano, que venceu hoje o São Bernardo, se classificou em primeiro no grupo 2, e o São Bernardo, Sport Clube São Bernardo, em segundo, foi a primeira melhor campanha, com 40 pontos. O Sport Clube São Bernardo foi a 4ª melhor campanha, com 32 pontos. Eles vão se enfrentar nas semifinais. Isso mesmo. Os dois que jogaram hoje, que estavam na mesma chave, vão ser os semifinalistas de um lado, o primeiro contra o quarto. Primeiro jogo em São Bernardo do Campo, o Sport Clube São Bernardo vem jogando em Santo André. Segundo jogo em Capivari. 2 empates, o Capivariano, que tem melhor campanha, se classifica para a final e já sobe. Então o São Bernardo necessariamente vai ter que vencer um jogo e empatar o outro para poder ser finalista e depois chegar garantir o acesso, né? Do outro lado, a mesma coisa. O Grêmio Prudente foi o primeiro colocado e empatou hoje com o Desportivo Brasil 1-1, foi o primeiro colocado do grupo 3. O São José venceu a União Suzano por 2-1, foi o segundo do grupo 3. Porém, o São José, na classificação geral, é o segundo colocado. É o segundo colocado, né? O São José na pontuação com 35 pontos. O Grêmio Prudente, que foi o primeiro nos quadrangulares, foi o terceiro colocado com 33. Então, nas semifinais, primeiro jogo em Presidente Prudente, segundo em São José. O São José que joga por 2 empates para chegar à final e garantir o acesso. Então, Capivariano e São José têm as vantagens do empate. Necessariamente, São Bernardo e Grêmio Prudente terão que vencer pelo menos um jogo e empatar o outro para poder serem finalistas. Vou explicar tudo isso direitinho. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e, principalmente, pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Luiz com Z, hein? Luiz Ademar JR. Pois bem, vamos para o grupo 2, que já estavam classificados. Sport Clube São Bernardo e Capivariano estavam classificados. Marília e Matonense estavam eliminados. Então a gente foi no jogo de hoje em Capivari, só para ver quem era o primeiro colocado. As duas equipes tinham 10 pontos, mas o Sport Clube São Bernardo tinha saldos melhores. Então ele era primeiro e o Capivariano segundo. Mas eu tô até com as fichas técnicas aqui, vou pegar para vocês. O Capivariano venceu o São Bernardo por 1-0. Gol do Rodrigo Bonfim aos 26 do segundo tempo. E foi o primeiro, terminou na primeira colocação. Como ele teve melhor campanha também entre os 4, né, semifinalistas na primeira fase, aí ele chegou aos 40 pontos. 27 da primeira fase, 13 de agora, 40, primeiro colocado na classificação geral. Campanha extraordinária do Capivariano, do Hélio Cizenando. O Sport Clube São Bernardo, apesar da bela campanha no quadrangular, ele tinha na primeira fase 22 pontos, com mais 10, 32, ele ficou com a 4ª melhor campanha e vai enfrentar o Capivariano de novo. 2 duelos. Nesse jogo, que valia a primeira colocação, o Sport Clube São Bernardo até que fez um primeiro tempo razoável, forte, ali pegado. O jogo, o William de cabeça chegou a fazer 1-0 para o Sport Clube São Bernardo, mas estava impedido. Teve um equilíbrio muito legal no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí o Capivariano começou a tomar conta do jogo, criou mais oportunidades, até que o Rodrigo Bonfim, aos 26 minutos, faz 1-0 para o Capivariano. Sport Clube São Bernardo tentou se mobilizar, tentou correr atrás do empate e tal. No final do jogo, o Nauan
acabou tomando cartão vermelho, e aí com 1 a menos ficou um pouco mais difícil para correr atrás de empate. Capivarino 1, Esporte Clube São Bernardo 0, as duas equipes classificadas. Federação na segunda-feira vai divulgar as datas, né, das semifinais. Primeiro jogo na casa do Esporte Clube São Bernardo, que está sendo o campo do Santo André, da vizinha Santo André, o Bruno José Daniel, e o segundo jogo na Arena Capivari. E o Capivariano jogando por 2 empates. Capivariano jogou com Douglas, Daniel, depois Igor Nunes, João Duarte, depois James, Rocha, Luan Vitor, depois Tarcísio, Rodrigo Bonfim, autor do gol, Lucas Gomes e Matheus Lima, Thiago, Felipe, Natan. O Vinícius Popó não jogou, é o artilheiro do campeonato, disparado, a grande sensação do time do Hélio Cizenano. O Esporte Clube São Bernardo do Renato Peixe perdeu com David Becker, ele joga sempre com 3 zagueiros. Vitor Hugo, Vinícius e Bruno. Lucas, William, Luiz Eduardo, depois Gustavo Ramos e Nauan, que foi expulso. Xandinho, depois Anderson. Márcio Júnior, depois Vinícius. Rafael Carioca, depois Garrincha. Notem que os dois times não estavam com suas forças máximas e tal, talvez preservando alguns suspensos, enfim. Mas os dois vão se enfrentar nas semifinais. Olha que legal. No outro jogo da chave, pouco importava. Marília e Matonense estavam eliminados. E o Marília acabou vencendo com um gol no finalzinho, hein? Do Breno, que tinha entrado no segundo tempo, aos 40, fez 1 a 0. Marília confirmou sua presença na Copa Paulista, porém, segunda-feira vai ter uma reunião, pode ser que o Guilherme deixe o comando do Marília e o Marília vá atrás de outro treinador. Veremos como fica essa situação. O certo é que Capivariano foi o primeiro com 13 pontos, se classificou para as semifinais. Esporte Clube São Bernardo foi o segundo com 10 pontos, se classificou para as semifinais. Marília com 7 foi eliminado, Matonense com 4 foi eliminado. Eu tenho até a fichinha, deixa eu ver a fichinha aqui, só para a gente, embora o jogo não valia nada, né? O Marília, Agenor, Luizão, Guilherme Teixeira, Glauco e Lohan, depois entrou o Breno, Matheus Silva, Albert, João Lucas, depois entrou o Maurício, é isso? João Lucas, Aí Orlando Júnior, Eric Bessa, Madalena, depois o Murilo, João Lucas, depois o Murilo. Orlando Júnior, Eric Bessa, Madalena, depois o Danilo. O Guilherme técnico, que pode ser que esteja deixando e não comande o time na Copa Paulista. Segunda-feira a gente vai ter uma definição. Matonense, do técnico Luiz Carlos Martins, o Eide, Pedaladas é Romário, Codó e Zaldo, depois o Negueba, Bruno Luiz, Jonathan e Lazari, Gualberto, depois o David, Pará, Fidel, depois o Pedrinho. As duas equipes estão eliminadas. Vamos para o grupo 3, então. O grupo 3 que a gente tinha, né? As 4 equipes brigando por 2 vagas. Chegamos com Grêmio Prudente com 9, Desportivo Brasil e União Suzano com 7 e o São José com 5. Né? Grêmio Prudente jogando em casa jogava pelo empate para se classificar sem depender de resultado algum. E foi o que aconteceu. 1 a 0 diante do Desportivo Brasil, que só não se classificou porque o São José venceu. O Grêmio Prudente fez 1 a 0 com o Luquinha no primeiro tempo. Aliás, esse Luquinha joga bola, hein? Tem que ficar bem atento no Luquinha, que eu tava vendo os melhores momentos e tudo. Até tava anotando aqui, ó. Antes de fazer 1 a 0 ele já tinha criado uma boa oportunidade. O Wanderson também. Aí o Luquinha de cabeça faz 1 a 0 com quantos minutos? Com 25 minutos do primeiro tempo. E vai para o intervalo o Grêmio Prudente jogando melhor e mandando no jogo e fazendo 1 a 0 e se classificando. Veio o segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com o Desportivo Brasil criando mais oportunidades de gol. Né? O Wanderson, de uma quase bicicleta, ele quase fez 2 a 0 para o Desportivo Brasil, mas o Chaparral, o Caio e o Vitor tiveram chance para empatar o jogo e, olha, desperdiçaram. O Desportivo Brasil poderia ter empatado antes. E foi empatar com o Ayrton de cabeça aos 38. Aos 38 do segundo tempo. Aí ficou a um gol de se classificar. O Desportivo Brasil foi para cima, mas aí foi a vez do Grêmio Prudente marcar, começar a dar bicão. E apesar de jogar melhor na reta final do segundo tempo, o Desportivo Brasil empatou. O Grêmio Prudente se classificou em primeiro com 9 pontos. O Desportivo Brasil com os mesmos 8. Veja, o São José ganhou. São José 8 pontos, Desportivo Brasil 8 pontos. Os dois times com 2 vitórias. Os dois times com saldo 0 de gols. Só que o São José com gols pró 6 e o Desportivo Brasil com 5. Um pecado, hein? Um pecado realmente. Esse resultado
e foi eliminado do Esportivo Brasil do técnico Fábio Totti, que foi expulso no finalzinho do jogo. O Grêmio Prudente ganhou com 4.477 pagantes, Luiz Helder Freire Biaso Cezinha, Rodrigo Afonso, Rafinha, Gabriel, Anderson, depois o Giovani, Edipo, depois o Elinhas, Luquinha, depois o Adailson, o técnico Ademir Fezan, classificado o Grêmio Prudente. Eliminado do Esportivo Brasil do Fábio Totti, que foi expulso no finalzinho do jogo, com Oliveira, Rian, depois Natan, Lucas, Índio, Renan, Rafael Toledo, Gilberto, depois Vitor, Matheus, depois Caio, Rodrigo, depois João Paulo, Cacimbinha, depois Chaparral e Ayrton. Grêmio Prudente classificado do Esportivo Brasil fora. E aí, no jogo que valia muito, né? Quem vencer estaria classificado. O São José venceu o União Suzano e acabou se classificando 2-1. Tudo fica mais fácil quando você, né, faz 1-0 com 1 minuto de jogo. O Nicolas foi contratado, o São José foi lanterna da competição, depois que o Lucas chega e chega também o técnico Ricardo Costa, o São José cresce e graças aos dois também, né, mas principalmente aos dois que chegaram para isso, São José de lanterna a semifinalista. Bom, Nicolas faz 1-0 com 1 minuto de jogo. E aí, quando a torcida crescendo, aquele apoio, tudo, o Kleber Reis, zagueirão Kleber Reis, aquele veterano que já jogou no Corinthians, no Santos, em tantos times aí, tinha aí encerrar a carreira, mas aí conhece a turma lá de Suzano e tal, foi jogar para lá, belo campeonato, né? O Kleber Reis faz 1-1 aos 31 do primeiro tempo. Esse resultado, por enquanto, ia classificando o União Suzano, porque estava perdendo, né, o Desportivo Brasil. Veio o segundo tempo, e aí o Pedro Favela, que era reserva desse time, nessa reta final, tomou vaga no time titular. Pedro Favela faz 2-1 aos 15 minutos. E aí, apesar dos União Suzano crescerem em campo e tal, o São José passou a valorizar a posse de bola, criou algumas boas oportunidades e tal, e garantiu a vitória por 2-1. Bom, eu tentei pegar a ficha técnica das substituições, só tem o time que começou e tal. Mas mesmo assim vale a pena a gente falar, porque o São José se classificou com o Ariel, Lucas Dário, Caio César, Abreu e Verrone, David Lucas, o Pedro Favela, Pedrinho e Nicolas, o Wendel Júnior e o Wendel Barros. Eu não peguei as substituições. O Ricardo Costa foi 2-1. União Suzano também não conseguia substituições do Laércio Aquino. Felipe Nicolas, Renan Henrique, Kleber Reis, Leandro e Gabriel. Augustine, Brendon, Guilherme Logo e Alan Lopes, Patrick Fabiano e Gabriel Mendes. Então, o Grêmio Prudente com 9 classificado, o São José com 8 classificado. Porém, na classificação geral, o São José tem 35 pontos, o Grêmio Prudente tem 33. Então, o primeiro jogo vai ser em Presidente Prudente, o segundo jogo vai ser em São José dos Campos. O São José joga por 2 empates para se classificar. Então é isso. São José e Capivariano jogam por 2 empates para se classificar. Teremos as semifinais. Primeiro jogo deve ser em Santo André, porque o Sport Clube São Bernardo vem jogando lá. E segundo jogo na casa do Capivariano, na Arena Capivari. Capivariano jogando por 2 empates. E primeiro jogo em Presidente Prudente, segundo jogo em São José, o São José jogando por 2 empates, o Grêmio Prudente vai ter que vencer uma. Promete ser eletrizante. Vamos lembrar que o ano passado o São José e o Grêmio Prudente subiram da Bezinha para a Série A3, e agora um dos dois vai ter o segundo acesso consecutivo, né? E do outro lado também promete essa briga Esporte Clube São Bernardo e equipe Capivariano. No blog do Futebol Caipira, blog do Ademar, segunda-feira, assim que a Federação Paulista divulgar as datas, eu coloco tudo lá. E claro, eu venho no primeiro jogo das semifinais com toda a ficha técnica, todos os detalhes das duas partidas. É isso aí, forte abraço a todos e parabéns aos 4 semifinalistas. Promete essa reta final do Campeonato Paulista da Série A3. Um abraço!